Fala galera, fala eucariontes e eucariontas. Vamos então voltar aqui. No último vídeo a gente fez questões, umas questões aqui do Enem, né? Por questão de o vídeo ficar já um pouquinho longo, eu resolvi fazer em 2 ou 3 partes, tá? Vamos ver aqui. Quero fazer isso aqui de forma mais detalhada, né? Um pouco mais devagar, para a gente entender os conceitos, as questões, pegar as dicas, os macetes e dar um show na prova, beleza? Então aqui a gente acabou a última aula nessa questão aqui, né? Que a gente falou sobre a parte lá do ácido clorídrico, né? A parte aí que envolvia a parte de entender onde iniciaria essa reação do ácido nitroso, né? Seria então no estômago, né? E agora, uma questão aqui, ó, outra coisa, né? Outra ideia da questão, tá? Então aqui, ó, sistemas agroflorestais, as SAFs. Então aqui, ó, nós temos uma questão já de ecologia, bem ecologia mesmo, tá? Aqui é ecologia pura, beleza? Olá, ó, vamos aqui marcar o enunciado. Sistemas agroflorestais há interesses econômicos e ecológicos. Então a ideia aqui é fazer um sistema, né, de florestamento, de cultivo de plantas mais ecológico, tá? Então daí atualmente está em alta também. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas, que tornaram pouco produtivas, como utilizadas por muito tempo para pastagem. Então, a gente sabe que a pastagem, né? Criação de pecuária, né? Também monocultura, são ações que para a gente é importante, do ponto de vista econômico, mas que também para o ambiente é um dano bem grande, né? Para isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas anuais, como feijão, mandioca, milho, abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Então, é associar a ecologia com a economia, né? Eu tenho ali um cultivo de plantas, de culturas que são importantes, né? Mas também eu tenho a questão de manter o ambiente equilibrado. Então eu vou plantar árvores nativas daquela região e alternar ali nessas árvores nativas, alternar ali o feijão, a mandioca, o milho, né? O que for ali. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies. Então aqui, ó, em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como as trepadeiras e arbustos, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Então, não é nada por acaso, é algo, né, estudado, tem que ter ali uma questão do espaço, o tempo, né, do cultivo, tudo isso. Nesse processo, ocorreram mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo. Comunidades. Guarda isso aqui, ó. Comunidades. Ok? Que culminarão, né, acabarão no aumento da diversidade do ambiente. Então, por fim, eu vou ter um aumento da diversidade do ambiente. Ok? Olha que massa, né? Uma questão que envolve a questão de agroflorestas, né? E também com a ecologia. Então, que é uma questão que poderia te enganar também, né? O conjunto dessas mudanças graduais é análogo, ou seja, parece, né? Se parece, assemelha ao processo natural denominado, letra A, rotação de culturas. Então, pegar aqui, esse mês eu plantei mandioca, mês que vem eu vou plantar milho. Daqui a 6 meses eu vou plantar feijão, né? Então, rotar as culturas.
Isso não é natural. Isso teria o ser humano atuando, né? Rotando, né? Fazendo essa rotação de culturas. Então, não é natural. Ele quer um processo que é natural, ok? De mudanças graduais. Aqui, ó, graduais. B. Sucessão ecológica. C. Coevolução específica. D. Adaptação por seleção. E E. Convergência adaptativa. Geralmente no Enem, você vai ver umas alternativas meio assim, meio nada a ver com a questão, né? Aqui eu falo de ecologia, aqui eu falo de o plantio, né? Ecológico, agrofloresta, nada tem a ver com convergência adaptativa, isso que é evolução, tá? Uma convergência, né? Uma divergência, são termos evolutivos, tá? Então, nem perde tempo ali na cabeça com isso. Adaptação por seleção. Também não é o caso da questão. Isso também é uma questão de evolução, ok? C. Coevolução específica. Coevolução. Coevolução seria, por exemplo, se a gente abordasse aqui espécies de plantas com animais, né? Eu falei de polinização, por exemplo, uma coevolução entre angiospermas e aves, que existe, né? Mas também é uma questão de evolução, tá? Então, não pode ser ela. Agora aqui, ó, letra A, a gente já viu que não pode ser, porque não tem a ver com o que a questão quer dizer com a gente, pra gente, né? A rotação de cultura vai acontecer, né? Porque aqui também falou aqui, ó, vai ter um arranjo espacial e temporal, né? Mas a ideia é falar o que, ó? Fazer a analogia a um processo natural. Ok? Vamos aqui, ó. A questão do GIS, que, né, é um sistema importante para a recuperação ambiental de áreas degradadas. Então, tem assim, ó. Eu tinha um ambiente que tinha já plantas, e aí vamos supor que falei assim, eu sou um fazendeiro, sou um agricultor. Eu falei, não, vou desmatar toda essa área nativa aqui do cerrado e vou plantar só soja. Vou fazer aqui hectares imensos de só soja, fazer a monocultura, né? E aí eu vou lá, desmato, devasto aquela área toda ali de plantas naturais e planto só soja. Então devastei. Então, ou seja, antes do devastar, tinham espécies, né? Depois disso, eu repensei e falei, não, pô, fiz besteira, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou replantar as árvores daquela região, nativas daqui. Então eu vou replantar ali, sei lá, plantas do cerrado, alobeira, o ipê amarelo, replantar ali algumas plantas do cerrado. E no meio das plantas do cerrado, ali, eu vou fazer ali um estudo ali de topografia, um estudo ali também do solo daquele ambiente, para plantar ali, junto com essas plantas nativas, eu plantar plantas que são de cultivo. Então, plantava meu feijão, a minha soja, a minha mandioca, meu milho. Tá? Ou seja, quando eu degradei, quando eu comecei a colocar novas espécies, seria um processo de sucessão secundária. Tá? Nós temos duas formas de sucessão ecológica, que fala na B, ó, né? Sucessão ecológica. Temos duas formas, tá? Duas formas. A primária, onde é um ambiente que nunca teve vida antes, aí surge uma espécie pioneira, chegou ali, né, uma espécie de planta ali, uma briófita, sei lá, um líquen, uma alga, o que for, né? E aí começou a ter uma população naquele ambiente. Então era um ambiente que nunca foi populado, nunca teve nenhuma espécie naquele local e passou a ter. Então é a primária. A secundária já tinha ali espécies, teve ali um desastre, um terremoto, um furacão, devastou tudo ali, além de casas, também devastou as árvores, as plantas, animais silvestres, enfim. E aí, depois de alguns anos, voltou a ter também espécies de plantas, animais. Então, é a secundária, onde eu já tinha antes espécies,
teve ali algum ato natural ou antrópico que devastou as espécies e depois voltou a ter espécies, que é o caso aqui, né? Eu plantei lá uma monocultura, então devastei uma área inteira. Aí depois eu repensei e falei, não, tá errado isso aqui, eu vou replantar plantas nativas da região junto com a minha plantação de mandioca, por exemplo. Então eu reintroduzi espécies, né, naquele local, ou seja, eu vou ter uma sucessão ecológica, tá? A ponto da minha comunidade, ou seja, o conjunto de populações de espécies diferentes naquele local, começar a aumentar. Aqui, ó, aumento da diversidade do ambiente, tá? Nós temos que lembrar aqui, ó, que no caso da sucessão ecológica, nós temos um conceito importante que é a comunidade clímax, que é quando ela atinge uma comunidade, então uma diversidade de espécies, populações de espécies, que vai manter esse ambiente equilibrado. Então vai ter uma cadeia alimentar equilibrada, vai ter um ambiente que se mantém sozinho, tá? Então aqui a ideia seria análoga à sucessão ecológica, beleza? Então, letra B é o nosso gabarito, ok? Então veja que a questão trouxe um texto interessante, né? Agrofloresta, e também trouxe a questão de um conceito ecológico muito importante, que pode ocorrer de forma natural ou de forma antrópica, tá? Então aí, ó, uma relação, né, da ação do ser humano no ambiente e também uma analogia, né, saber associar, saber fazer analogias com algo natural, ok? Então, vamos lá. Próximo aqui, ó, uma questão que envolve, ó, que massa, ela envolve anatomia, ela envolve fisiologia, ela envolve também bioquímica, tá? Aí pensa assim agora, né, lascou, ferrou, mas não, ó que massa, questão da hora, que bonita. Vem aqui, ó, as fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. Fibras lentas, também conhecidas de fibras vermelhas, apresentam muitas mitocôndrias e são bem supridas por vasos sanguíneos. Já então aqui, ó, fibras lentas ou fibras vermelhas, ok? Já as fibras rápidas ou fibras brancas apresentam pouca mitocôndria e recebem também menor suprimento sanguíneo. Dessa forma, a distribuição das fibras do músculo esqueléticos do corpo auxilia de forma diferenciada, desempenho físico de um atleta. Ou seja, tem diferença do uso da fibra branca ou vermelha. Então vai variar ali com o que o atleta vai fazer. É um futebol, uma corrida, natação, né? Um atleta que sonha disputar Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas. Então ele tem mais fibras brancas do que fibras vermelhas. Teria mais vantagem na realização da prova de... Aqui também eu estou aqui um pouco de educação física, né? Ali os tipos de esporte, né? Triatlo, salto com altura, marcha atlética, maratona aquática, ciclismo em estrada. Mas olha que massa, né? Aqui uma questão que envolve a parte de citologia e bioquímica também, tá? Pessoal, mitocôndria, ela tem a função de quê? Ela faz, ó, a respiração. Começou aqui a letrinha bonita. Olha lá, pessoal, ó. Respiração. Vou botar resp, tá? Respiração. Porque senão eu vou. Aí, respiração aeróbica. Tá? Então aqui, ó. Aeróbica.
Vou botar aqui aeróbica, tá? De aeróbica. Ou seja, ela vai usar o oxigênio, tá? O oxigênio para fornecer para sua célula energia. Então, ó, respiração aeróbica tem também muita coisa a ver com atividades aeróbicas, né? Então, eu vou fazer uma atividade aeróbica, corrida. Na corrida, eu vou usar a minha musculatura com fibras vermelhas. Por quê? Lá eu tenho muitas mitocôndrias. Ou seja, eu vou usar o oxigênio e eu vou liberar energia suficiente para manter a atividade intensa, uma corrida, por exemplo, né? E ó, são bem supridas de vasos sanguíneos, ou seja, o tempo todo ali chega oxigênio, né? Você respira vias aéreas, pulmão tem hematose, na hematose o gás oxigênio vai para suas células, via corrente sanguínea, via circulação, certo? Chega às suas células e tem ali a produção de energia de forma aeróbica na mitocôndria, ok? Então, é a parte onde mais ocorre a energia é na mitocôndria, beleza? Usando o O2, oxigênio. Então, ele falou para a gente também aqui, ó, que as fibras brancas, elas têm pouca mitocôndria, então ele recebe menos oxigênio. Um atleta que tem maior proporção de fita branca, para ele é vantagem fazer uma atividade aeróbica ou anaeróbica. Então aqui, ó, que eu falo de anaeróbica, né? Tá aqui, ó, anaeróbica. Anaeróbica. Eita, letrinha bonita. Aí, ó. Tá, anaeróbica, tá? Aeróbica. Olá, ó, prefixo A, negação. Eu não uso o ar, eu não uso oxigênio. Então, uma atividade sem oxigênio. Uma atividade onde eu tenho ali, que eu posso utilizar, né? Posso fazer na ausência de oxigênio, ok? Então, musculação, por exemplo, é um exercício anaeróbico, né? Eu uso ali minhas fibras brancas, ok? Porque eu não vou usar ali as mitocôndrias. Ou vou usar e vai acabar rápido. Tá? Então, fibra branca, por ter pouca mitocôndria, o oxigênio vai acabar mais rápido. Certo? E também por receber menos sangue, ou seja, menos O2 no seu sangue. Então, para esse cara aí, ó, que tem fibra branca, a vantagem de fazer o quê? Uma atividade que seja anaeróbica. Ou seja, para ele é legal fazer triatlo. Triatlo, pegar lá corrida, natação, bike, não, né? É bem aeróbico, gasta bastante mitocôndria, é bem atividade bem ali, pesada, né? Salto à altura, então eu vou pegar lá a vara, correr, fazer lá, tem que ter força, né, para segurar a vara, né? Lá ele pegar lá a vara lá do salto, né? Esticar, tal, botar força para pular aquela altura que ele tem que pular, né? Marcha atlética, eu caminhar lá, fazer uma marcha atlética lá de uma distância longa, eu vou usar, é aeróbico, né? Uma caminhada, é uma corrida quase, né? Maratona aquática, natação, também aeróbica, né? Estou ali gastando muita energia. Ciclismo, também, né? Ciclismo também é aeróbico, né? Ou seja, para esse carinha aí, ó, para esse atleta que tem mais fibra branca, é vantagem para ele fazer o quê? Salto em altura. Por quê? Ele tem pouca mitocôndria. Então, para ele, não é legal fazer uma atividade aeróbica, e sim anaeróbica. Ok? Então, que isso também fácil, né? Liga ali várias coisas, né? Até ali a parte de educação física, né? Os esportes, né? E lá na educação física você também aprende, né? A questão de atividade aeróbica e anaeróbica, né? Diferenças. Qual é melhor para tal coisa, para outra? Qual que perde mais caloria? Qual que perde menos, né? Então a gente tem associação com isso, né? Ou seja,
A aeróbica, ela vai gastar mais mitocôndria. Então, se a pessoa tem mais fibra branca, que tem pouco mitocôndria, para ela é melhor fazer uma atividade que seja anaeróbica. Musculação, arremesso de peso, o que for ali anaeróbico. Tá? Nesse caso da questão, é o salto em altura. Ok? Então, vamos lá. Questão 100. Olá, questão 100. Uma agricultora, com a intenção de comercializar o milho recém-colhido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu as espigas em água fervente, durante alguns minutos e em seguida em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo o sabor adocicado. Então aí ela falou o seguinte: eu vou vender aqui meu milho, eu quero que tenha um sabor adocicado, né? Não tem um sabor ali sem graça. Quero vender um produto ali mais caro, né? Falar que é o melhor da cidade, isso ok? Para ter um sabor legal. Aí, ó, glicose, ela é convertida em amido, ok? Então, amido, que também é um carboidrato de plantas, é a reserva energética de plantas, é o amido. A glicose, também carboidrato, um açúcar, né? Então, manter ali aquele doce, o açúcar, a glicose, certo? No alimento, no milho. Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve... Olha aí, ó. Então aqui também é uma questão legal, interessante. Por quê? Quando eu falo de glicose, botar aqui assim, ó. Botar um G, glicose, tá? Ela passa por reações químicas de quebra, tá? De quebra. Então ela pode virar aqui, por exemplo, para a gente, né? Transformada em amido, como a questão falou aí, em amido. Em amido. Tá aqui, ó, amido. A reserva de plantas. Milho é uma planta, então a reserva dele é amido. Se fosse animal, exemplo, glicogênio, reserva de glicose em animais. Ok? Aqui no caso, ó, para eu transformar glicose em amido, eu vou ter aqui, nesse meio termo aqui, ó, nessa reação química, eu vou ter enzimas. Eu vou ter enzimas que vão atuar quebrando, modificando, meu Deus do céu, modificando ali a estrutura, tá, desses compostos. Então a enzima, né, a proteína que vai acelerar reações químicas. Enzima. Vou botar aqui enzi, tá, de enzima. Não é de enzo não, tá, é de enzima. Então a enzima, ela vai quebrar essas proteínas, essas moléculas, né? Então, para transformar a glicose em amido, tem uma reação enzimática, química, bioquímica, né? Onde vai ter ali uma quebra, uma modificação de moléculas até formar o amido do milho. Quando formar o amido do milho, o que acontece? Quando formar ele fica ali menos doce, né? Porque eu peguei aquela glicose, aquele açúcar e converti em outra coisa. Eu reservei ali energia para o milho, né? Então a glicose foi perdida. Tá? Então o sabor também será perdido. A ideia de mergulhar a espiga em água fervente, né? Então está muito quente, 100 graus Celsius para lá, certo? É fazer o que? É eu tirar a ação enzimática. Por quê? A enzima é uma proteína. Proteínas, elas são modificadas por alguns fatores. pH, por exemplo, e também temperatura. Temperatura muito alta, eu vou desnaturar a minha enzima. Eu vou pegar, ela tem um formato bonitinho lá, eu vou tirar esse formato. Quando eu tiro esse formato da enzima, eu também perco
nesse formato a função enzimática, ou seja, ela não atua mais. Então, ela não transforma mais glicose em amido. Ou seja, a glicose ela é mantida no milho. Tá? Então, lá, ó, letra A, desnaturação enzimática pela alta temperatura. Já marca ela. Ok? Então, ó, eu desnaturei a enzima usando o quê? Água fervente. Temperatura alta. Ok? Beleza? Olha lá, conversão de nutrientes pela redução de temperatura. Não, eu aumentei, né? Não reduzi, eu aumentei. Ok? Degradação da reserva nutritiva pelo choque térmico. Você tem uma ideia, né? Mas aqui a ideia seria a ação enzimática, para formar um amido, né? Então a C, ó, seria até uma ideia de que te enganaria, né? Ah, degradei a reserva nutritiva porque eu fiz um choque térmico, né? Eu peguei lá, botei uma água fria depois. Né? A água fria não teria nenhuma relação, tá? A relação que seria mesmo que eu alterei a enzima, né? Com calor, com temperaturas altas, tá? Impedimento de entrada de oxigênio, não, né? Desaturação dos grãos, não. Então aqui seria a ideia mesmo de desnaturar a enzima, tá? Então, letra A, nosso gabarito da questão. Ok? Vamos lá, questão 102. Autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muitos nos últimos anos com o aumento de ocorrência de doenças transmitidas pelos mosquitos. Principalmente, então aqui ó, mosquito, eu tenho um vetor, né? Então doenças que são vetoriais. Principalmente arboviroses, como chikungunya e zika, que tornaram epidêmicas, né? Ou endêmicas em áreas urbanas. Ok? Parte de uma análise da relação entre urbanização e a incidência das doenças está aqui nesse fluxograma, pessoal. Usa ele lá, para ver. Usa ele, tá? Se você trouxe imagem, trouxe texto, trouxe figura, ele vai usar figura, tá? Então, usa a figura. Olha lá, ó. Então, urbanização, ela tem ali, como consequência, uma ausência de saneamento básico, que vai contaminar a água, reduzir a biodiversidade aquática, grave isso aqui, importante, e aumentar os riscos à saúde humana, tá? Pessoal, a questão principalmente aqui é uma questão, ela falou de mosquitos, né? Que transmitem ali doenças. Mosquito põe seus ovos aonde? Na água, né? Em muitos casos, temos animais aquáticos que vão se alimentar de larvas, por exemplo. Então, se eu tenho uma diversidade aquática legal, às vezes o ovo do Aedes aegypti eclodiu, saiu lá a larvinha, aí vem aqui um animal, comeu a larvinha. Ou seja, essa larvinha não vai mais se transformar em mosquito. Vai ter uma redução de doenças que são ali vetoriais, ok? Além de também, né, que não falou, mais verminose, né, também, por exemplo, tá? Então, nós temos também questão de, às vezes, um esgoto na água, né? Então, tudo isso aí são indícios, né, de piorar ali a qualidade da água. Mas, ó, grava aí, ó. Trouxe aqui pra gente aqui, ó, a redução da diversidade aquática. Então, redução de seres aquáticos. Ok? Nesse contexto, com a urbanização, está causando risco à saúde humana. Olá, disseminando verminoses? Segundo o nosso fluxograma, não, né? Causando eutrofização das lagoas, aumentando a quantidade de compostos, né, de compostos orgânicos, aumentando a chance do contato de coliformes, diminuindo a população de predadores aquáticos. Olá, pessoal, aqui, ó, usa a imagem, velho.
urbanização, alvenciamento básico, contaminei a água, reduzir as espécies aquáticas. Olha o risco aí, ó. Nesse contexto, tá a questão, da imagem, do fluxograma, tá? Então, usa ele, pelo amor de Deus, tá? Usa ele. Olha lá, ó. Ou seja, aqui vamos marcar qual? Letra D. Porque, ó, uma redução da biodiversidade aquática. Logo, eu também vou reduzir quem? Predadores naturais aquáticos. Ou seja, aquele peixe, aquele animal que comia larva do mosquito, não come mais, que ele não está mais lá, morreu. Tá? Ou seja, vai aumentar os riscos à saúde humana. Beleza? Então, ó, aqui, a B, C e E não estavam erradas, né? Elas trouxeram também questões importantes, questões que seriam certas, né? Porém, no contexto da questão, nesse contexto, o que mais está causando ali esse risco à saúde humana é essa redução da biodiversidade aquática, ou seja, redução da população de predadores aquáticos, ok? Então, sempre atenção aí às questões, às imagens, tá? Se está lá na questão, é que você vai usar. O Enem não traz questão com imagem, fluxograma, esquema, que você não tenha que usar esse esquema para essa questão. Às vezes, você vai errar a questão porque você achou, disseminou verminose, certo, ó, contaminei a água, então marcar A. Ou então, causou eutrofização, aumentou a concentração da água, aumentou também compostos orgânicos, também está certo. Mas, poxa, não é nesse contexto, tá? Nesse contexto da questão, ok? Então, vamos lá. Atenção aí, não deixa o pessoal te enganar. Questão 103. Ela foi considerada uma das mais difíceis da prova, ano passado, tá? E aí o pessoal falou assim, mas o Enem não cobrou ciclo do carbono. Olha aqui, tá bem aqui, ó, ciclo do carbono. Só cobrou com outra visão. Uma visão um pouquinho mais chata. Vamos lá, ó. Metabolismo de procariontes, bactérias, né? Seres que não têm núcleo na célula. O esquema representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e do carbono, dois ciclos biogeoquímicos importantíssimos para a Terra. Números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos. Então, lá, ó. Aqui a questão foi que colocaram uma imagem que é sequencial, né? Então, eles não separaram o ciclo do nitrogênio do carbono. Botou lá, 1, 2 é do nitrogênio, aí lá 3, 4, 5 do carbono, né? Aí vem a dificuldade de interpretar questões, enunciados e também imagens. A imagem nos dá a resposta muitas vezes, tá? Então aqui, ó, atenção. No 1 aqui, ó, nitrogênio atmosférico, no 2, ele foi fixado, né? Bactérias fixadores. Tá na questão aqui, ó. Procariontes fixadores de nitrogênio converte o N2, o gás, em amônia, NH3. Ok? Depois, procariontes nitrificantes convertem a amônia em nitritos, nitrificante, nitrito e também nitrato. Depois, procariontes desnitrificantes desnitrificam do solo para a atmosfera. É um ciclo, né? Tudo que sai, volta de novo, é um ciclo. No carbono aqui, ó. Olá, procariontes fotossintetizantes fixam o CO2. Assim como as plantas, né? Então, ó, procarionte fotossintetizante. Fala aí. Algas azuis, cianobactérias, que fazem fotossíntese também. E os 5, procariontes depositores, convertem o carbono fixado em CO2. Ok? Então aí, ó. Aqui, ó, eu fixei, né, esse carbono
que a planta vai usar, pessoal, vamos lá, né? Lembrar aqui, ó, fotossíntese, né? A planta vai usar esse CO2 para quê? Para fazer um composto orgânico para ela, que é o quê? Um composto orgânico tem carbono, certo? Que é a nossa glicose. C6, H12O6, glicose. Certo? Aqui no 5, ó, procariontes, eles vão converter o carbono fixado em CO2. Ok? Esse CO2 vai voltar para a atmosfera. Por quê? Planta também respira. O pessoal acha que planta só faz lá, ficar no sol lá, absorve CO2, libera O2. Pessoal, por favor, né? Plantinhas também respiram, tá? Ou seja, elas fazem o caminho reverso. Puxa o O2, libera o CO2. Ok? Então, vamos lá. Em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox? Eita, aí lascou, né? Oxirredução, né? Então, tem ali, coloquei ali alguns elétrons de oxigênio. Oxidei reação, certo? Eu oxidei reação, O2, eu oxidei. Como aqui ocorre nos procariontes nitrificantes. Pessoal, olha a imagem. A imagem nos mostrou um processo redox, oxidação, que ocorre semelhante, ó, tá bem aqui, ó, semelhante a bactérias nitrificantes. Pessoal, olha que massa. Transformação, redox, oxidação. Eu tinha a porcaria do amônio, né? Converti ele em nitrito. Olha quem tá aqui, nitrito. O O2, velho. Olha aqui. Oxidei ele. Olha aqui, que é igual no 5. Eu oxidei o carbono. Para quê? Para converter o CO2 para ele voltar para onde? Para a atmosfera. Pessoal, olha lá. Marca minha então aí, ó. Letra E, questão número 5. Ela ocorre similar aos procariontes nitrificantes. Ok? Compara na imagem nova aqui, ó. Nitrificantes, eu tive lá o amônia. O amônio é orgânico? Não. Não tem carbono, né? O amônio, ele está oxidado? Não. Agora, o nitrito, ele tá? Tá. Tem o O2 bem aqui, ó. O2. Também tem o O3 aqui no nitrato. Similar, então, ó. O nitrificante ocorre no 5 do carbono. No 5 aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá para 5. Beleza? Então, por favor, sem a questão besta, tá? Vamos, assim, questão besta não, a questão tinha que identificar, tinha que analisar a imagem, né? Mas, né, vamos usar aqui a lógica, beleza? Vamos ser ali, sempre observar a questão, enunciado, né? As imagens estão aqui para ser usadas, ok? Na imagem tinha a resposta à questão. Então, usem, de novo, usem a imagem. Ok? Beleza? Então, marca aí, ó, letra E de Enem. Ok? Pessoal, de novo aqui, ó. Estamos aqui já com quase 1 hora de vídeo. Mais aí de meia hora de vídeo. Então, vou aqui, ó, encerrar por aqui esse vídeo e fazer já a nossa parte 3. Ok? Então, até mais.